Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no episódio de hoje eu tenho o prazer inenarrável, indescritível de receber uma das maiores lendas do ensino de violino no mundo e no Brasil também. Professora Cecília Guida, tudo bem com a senhora? Prazer, muito obrigada. A senhora não sabe o quanto eu estou nas nuvens de tê-la aqui. Oh, meu Deus. De verdade, de verdade. Porque a senhora, até hoje, e especialmente quando eu estava naquele período adolescente, era a maior popstar do violino. E eu não tô nem exagerando. Todo mundo aqui que estuda violino, que tem mais ou menos a minha idade, vai concordar. Nas salas mais disputadas, né? Assim, incrível. Para quem, por um acaso, não a conhece, não teve o prazer... Para quem mora numa caverna, ou alguém que tá entrando no mundo do violino agora e não a conhece, hoje, nesse exato momento, quais são as suas atividades musicais? Bom, principalmente dar aula, né? E continuar estudando, porque não deixa de ser também uma terapia, vou dizer. Tá? A senhora acha que hoje é mais terapia do que quando a senhora estava iniciando ou era mais antes? Não, agora. Maravilhoso. E a senhora hoje, a sua classe é onde hoje em dia? Bom, eu tenho alguns alunos particulares, né? Mas depois da pandemia percebi que também online dá resultado. A senhora está dando aula online? Que maravilhoso! Eu tenho alunos que de fora, dos Estados Unidos. Óbvio que para fazer um trabalho de colocar todos os primeiros passos são um pouco difíceis, né? Mas depois que o aluno está bem colocado, mais ou menos, aí a gente sim, tá? Geralmente, a partir de que, para essa galera que está chegando online agora, de que nível a senhora prefere que a pessoa esteja mais ou menos? Se fosse falar de repertório, se a pessoa está tocando aquilo online razoável, ou não online? tanto faz. Ah, bom. Olha, eu gosto muito de fazer os alunos. Ok. Porque aí eu faço do meu jeito, entendeu? Faço um trabalho técnico, porque dificilmente alguém vai chegar com as coisas... No lugar. Infelizmente, tá? A gente escuta centos de alunos na escola de música. Tem alguns que chegam tocando mais, mas e de mais idade também. Esse pessoal, por exemplo, não me interessa muito. Que já está com muitos vícios. Ou seja, os que eu pego têm muitos vícios também. Né? Mas é mais fácil, porque não tocam tanto. Então eu posso fazer um trabalho... Então a senhora pega o pessoal mais inicial, assim... médio, vamos... Sim. Tipo Vivaldi, Bach... Mal tocado. Mal tocado, ok. E aí a senhora arruma a pessoa, basicamente. Nossa, aí se consertam alunos, né? Que maravilhoso. Então, eu gosto de pegar alunos de 12, 13, 14 anos, em uma fase que eles possam entender também, porque não é só o violino, é a cabeça. Então, às vezes, até tem gente que tem muito jeito, mas não tem uma cabeça boa para fazer um trabalho. E pessoas que têm pretensões... A senhora dá aula para pessoas que têm pretensões profissionais de tocar violino bem. Mas eu não sou vidente. Eu não sou vidente. Infelizmente, às vezes me engano, principalmente na escola, de pegar alunos achando que, né, que querem fazer um trabalho desse, que querem tocar direito, mas como eles não têm a mínima noção de o que significa tocar direito, e às vezes eles não têm... Às vezes até fala que quer, mas não faz a menor ideia do que isso significa. Não. E não tem consciência, não tem cabeça para fazer aquele trabalho. Porque, no fundo, é um trabalho, primeiro, mental, técnico. Tá? Bom, e já que a gente acabou falando desse tema didático no início, eu já vou dar esse recado no início, porque o pessoal assiste mais o início do que o final, né? Fiquei sabendo que a senhora está com vagas abertas para a classe. Nossa, você sabia? Eu fiquei sabendo.
Então, Tá. ó, quem tem interesse de fazer aula com a professora Cecília Guida, vocês podem entrar em contato via e-mail guidamiller@bol.com.br. O é Guida, Guita, e o Muller é MULLER, @bol.com.br. E se você ficar até o final, eu falo qual é o WhatsApp também, tá? Então eu vou vou deixar o WhatsApp para depois. E professora, como a senhora iniciou? Porque assim, a senhora é muito conhecida por tocar violino muito bem também. Como que alguém que toca violino muito bem se interessa e se dedica tanto à parte pedagógica? Como que começou isso? Bom, o começo do meu estudo foi do lado do meu pai, né? Uhum. Com 5 anos, me controlando. Ele violinista também? Infelizmente faleceu há 3 anos, mas me falta muito, me faz muita falta. Uhum. Que era uma pessoa com a qual eu conversava muito, mas enfim. Violino, viola e clarinete tocava. Então, eu estudava, tá? Primeiro muito solfejo, muitíssimo, tá? E bom, depois violino. Mas a tua pergunta com relação a que foi? Foi no sentido de como que... Aqui, a nossa conversa, normalmente, sei. ela não é exatamente muito linear, então a gente Não, eu fica sei. caminhando pelo tempo. Sei. Como que veio esse interesse, sendo uma violinista de super alto nível, Tá. como que veio isso de ensinar? A senhora sempre ensinou durante, não sei... Bom, de criança eu era muito mandona. E como era a maior dos meus irmãos, sempre me vestia tá? Colocava os saltos altos da minha mãe, que eram enormes, enfim, né? E os outros tinham que seguir minhas ordens. Dava aulas. Maravilhoso. Já era professora dos irmãos. E eles detestavam, obviamente. Uhum. Tá? Aí depois, bom, enfim, aí aconteceram muitas coisas, fui para a Europa, não sei o quê. Quando eu fui estudar com Rostal, eu acho que nesse sentido, isso mesmo. Eu estudei com uma assistente também, que era professora também de viola, a Berta Folmer, que tem aquele método todo de viola, né? Uhum. E eu acho que estudar com Rostal era assim, o Rostal dava uma pinceladinha aqui, uma pinceladinha lá. Mas a Berta colocava todo na cabeça. Era a que trabalhava assim, no sentido de conscientizar, tá? Mesmo que a pessoa tocasse, óbvio, a gente tinha que entrar com um certo nível lá, né? Mas ela conscientizava a gente em tudo, como estudar, como fazer as coisas. Foi aí que eu aprendi realmente, como podia dizer, a dar aula. Né? Não só serviu para mim, Então mas serviu. Você se via de alguma forma nela? Pô, eu gostaria de fazer o que ela tá fazendo comigo. Não, no começo era tão fácil, eu achava tão fácil, tá entendendo? Que tinta, não sei o quê, achava, nossa, bom. Mas depois dos anos, quando eu comecei a dar aula e me interessei por fazer esse trabalho, percebi quanto isso era importante, quanto isso foi importante para mim. Porque eu tocava, óbvio, tinha estudado com outros professores, grandes professores, antes, né? Tinha estudado com Sandor Beck, tinha feito cursos com Menuhin, na Argentina tinha estudado com o melhor que tinha, mas, claro, era muito jovem também. Então a minha cabeça funcionava assim, como poderia dizer, pega violino, estuda, toca, mas não pensa, ou pensa pouco. Tá? Mas isso porque a senhora provavelmente, não sei se a senhora concorda exatamente com essa afirmação, mas isso porque a senhora muito talentosa. Isso é normal em pessoas talentosas. Que é só a repetição, por mais que não necessariamente esteja pensando tudo, mas justamente pela repetição a pessoa meio que vai se achando e conseguindo fazer as coisas. E não precisa pensar tanto. Tem pessoas que se não pensarem, não conseguem nada. Exatamente. Sim, mas Jean, eu queria te falar alguma coisa e agora vou. Tá tudo bem. Com relação
aos professores que a senhora já teve, já chegou tocando, fez com Menuhin, Conrado Romano. Como que você sabe? Me esqueci, Rocorro. Um monte de gente, vai. A listinha tá aqui do lado, aqui já pronta. Se ele esquecer, tá aqui. No, que estamos falando da parte de pensar, né? Óbvio que isso ajuda muito. E tem gente que se não pensa não sai também, como você falou, né? Mas quem realmente me ensinou isso era a Frau Vollmer. De lá é que eu me interessei depois. Então não foi instantâneo. Não. Ok. Porque tinha tanto, tá. Hoje em dia vejo como isso é importante para eu passar para frente e começar um trabalho bem feito com os alunos. Colocar sabe? E quando então a senhora falou que acabou vendo isso depois. O que aconteceu para a senhora começar a ver isso? Eu acho que eu comecei a ver comigo mesma, né? De estudar melhor. Ok. Né? Então, eu acho que quanto a gente mais velho fica, menos estuda, mas mais produz. Porque pensa, se você sabe pensar. Óbvio. Exato. Como tinham me ensinado a pensar, então o tempo a gente economiza estudando bem. Né? Sabe, eu tô tendo uma experiência muito louca esse ano. Porque eu estou reaprendendo violino do zero. Tocando com o violino do outro lado. Como assim? Então aqui, ó, a minha vida toda eu toquei do lado tradicional, Sim. claro. E aí, esse ano eu comecei a me dedicar mais a aprender violino desse lado. E eu tava num nível razoavelmente do zero no início desse ano. E agora tô aprendendo e conseguindo tocar algumas coisas. E isso que a senhora falou, por que eu tô citando isso? Porque isso que a senhora comentou faz muito sentido. Porque hoje eu percebo que eu tenho para mim que, por exemplo, o conceito de som, 80, 90% do trabalho de som não é com o violino na mão. É você sabendo o som que você quer tirar do instrumento. E os outros 10%, tá, ok, como eu faço exatamente esse som? Ou um trecho musical, um ritmo, ele acontece sempre primeiro na sua cabeça, o que você quer fazer, e aí depois você descobre o que o corpo tem que fazer para fazer. E aprender violino do outro lado tem me dado essa oportunidade de ver que eu tenho evoluído, obviamente, muito mais rápido do que quando eu aprendi violino desse lado aqui, porque eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ensinar o corpo a fazer. Que aí é outros 500, Nossa. né? Tem que ensinar o corpo a fazer. Mas eu sei exatamente o que tem que fazer. Então, saber o que tem que fazer ajuda muito mais do que ficar para algumas pessoas. Tem gente que só isso vai resolver. Mas para algumas pessoas, saber o que vai fazer, na hora que você vai fazer, vai saindo aos poucos. Você vai ensinando aos poucos. E o professor Henrique comentou que a senhora conheceu um violinista que tocava ao contrário. Mas olha, gente. Isso foi na orquestra de la Suisse Romande. Isso é outra história. Tenho muitas historinhas, mas, enfim, se eu conto todas, né? Suisse Romande. Bom, tinha um violinista lá que, acho que ele teve um acidente, não? Sim. Tá. Ele também ele reaprendeu. Ele era professor no conservatório também de Genebra. Tá? Que hoje em dia é universidade, essas coisas todas que se faz. Ele era o conservatório de Genebra. Tá? Ele tocava desse lado. Não sei se foi, creio que por causa de um acidente, não sei exatamente. Mas sabe como ele se esquentava? Como? Tocando o Moto Perpétuo de Paganini em oitavas dedilhadas. Tá? Bom. Do outro lado. Do outro lado. Tocava muito, cara. Bom, tem um som horrível, né? Entre nós. Não era nenhum artista. Mas para as coisas da orquestra... Não, mas pelo amor de Deus. Em oitavas dedilhadas? Meu som é horrível no normal. Tá? Agora, o que acontecia comigo? Cada vez que eu passava por ele, tá? Porque tinha que passar por ele, porque para ele não atrapalhar o resto, sentava na última estante. Lá não tinha uma estante fixa, né? Mas eu não queria tocar do lado dele, porque ele era, sabe...
além do mais, era nervoso. Não sei como te explicar. Um cara que tocava todas as notitas e ele errava uma nota, assim, não sei o quê. Mas ele era desses? É, desse tipo. Enquanto... Então, tá vendo? Não tem a ver com ele tocar violino ao contrário. Tem a ver com ele ser chato. Chatérrimo. Mas ele me adorava. Então, eu passava para fugir. Certo que é chato também, Não. gente. Então, Eu passava por aí, porque tinha que passar, para sentar em algum outro lugar, qualquer, sabe? Mas o cara me puxava. E eu não podia falar não, tá? Porque eu não, sabe, eu não queria ser mal educada, tá? Então tinha que tocar do lado dele. E ele tocava assim, e eu assim, tá, bom, isso Sabe, mais... o chefe... Eu achava, há um tempo atrás... Porque assim, eu só tive a necessidade de trocar por causa de uma doença. Então também eu tô reaprendendo por causa disso. E eu achava... E aí me veio a curiosidade, né? Eu sou destro, eu não sou canhoto. Será que existem pessoas que tocam do lado canhoto? Porque a gente, desde quando pelo menos eu, né? Desde o início da minha educação violinística, não pode. Só existe um jeito de tocar violino, que é esse daqui. Para muitos alunos eu falei isso também. Só que eu nunca nem parei para pensar, para pesquisar, para ir ver se tem, se não tem. E recentemente, que por causa disso eu comecei a pesquisar, e tem um monte de gente em orquestra que toca com violino ao contrário. Inclusive, e não só violino. Acho que, não sei se cello, na orquestra de la Gürzenich, na Alemanha, em Colônia, acho que era, não sei se era um cellista que tocava também do outro lado, que eu me lembro, assim, de gente que eu vi, né? O chefe de naipe da Les Siècles, eu não sei se é assim que fala, aquela orquestra francesa, chefe de naipe dos segundos violinos, toca com o violino ao contrário. Também. O chefe de naipe da Orquestra Nacional do México, violoncelo, toca com também. o violoncelo ao contrário. Agora, quem tá te dando... Você sozinho? Tá... Sozinho. Aí eu tô usando... É bom que aí é boa propaganda pra mim. Porque eu tô usando o meu método pra mim mesmo. Não, bravo, já. E aí você escreve um livro. Estou escrevendo. Tá não tem maravilha. como ser ali, já tá preparadinho, já. Porque, Não, mas a quantidade de coisa que eu achava que era fácil, e quando eu tive que fazer do outro lado, eu fico assim, não é fácil. Por exemplo, eu vou sair desse tema técnico rapidinho, tá, gente? Mas basicamente quartas. sei. Quando você tem, por exemplo, um segundo dedo, corda ré, fá sustenido, e em seguida colocar o si embaixo, é impossível. A senhora chutaria que isso é uma coisa difícil? Eu jamais ia imaginar que isso é uma coisa difícil. E aí, conversando com outros professores, eles falaram, Jean... Mas você se refere a tocar ao contrário? Sim. Ah, Por exemplo, eu não conseguia, depois de um segundo dedo, colocar o primeiro dedo junto. Ou mesmo afastado. o Fá sustenido lá. Ou aqui e aqui, fazer isso aqui, por Tá. exemplo. Ou isso aqui. Não, mas você isso está aqui. conseguindo. Sim, agora. Porque do lado tradicional acontecia naturalmente, porque não precisava pensar. Eu não pensava nisso. Eu toco desde criança, desde os 6 anos, 5 anos. Então... E aí, eu conversando com professores, a gente chegou numa espécie de conclusão que Jean, é difícil porque você é um adulto começando do zero. Crianças não têm problema com essa articulação de fazer isso. Como você tá reaprendendo do zero, adulto, essa sua mão não tinha essa mobilidade. Essa mão. Ainda. Essa mão, Mas essa mão não consegue fazer tranquilamente. Óbvio. Mas é uma coisa assim, eu jamais imaginaria que isso é difícil. E eu já me vi várias vezes para alunos, não, só desce o primeiro dedo ali. Só que não é só desce o primeiro dedo ali. Aí tive que desenvolver alguns exercícios, coisas para resolver, coisas que para mim era só fazer. Bom, Jean, interessante porque não existe nenhum método de tocar o violino ao contrário. Mas é igual. Não, você vai se... Não, perdão. Você vai se tornar muito grande, sabe? Amém. Muito grande. Amém. Todos digam amém. Amém. Isso. Amém. É óbvio. Assim, não existe nenhum método para isso. O método não vai ser exatamente sobre isso, mas, por exemplo, eu não estou escrevendo mão direita, em técnica de mão direita e mão esquerda. Eu não sei que mão que você está usando para fazer o quê. Então é técnica de mão do arco ou mão do violino. Que serve pra... E eu acho que isso, se as pessoas... Eu não sei se vai ser tão rápido as pessoas começarem a pensar. Mas eu acho que até as próximas pessoas que escreverem livros sobre violino não vai falar técnica mais de mão esquerda e mão direita. Pouco a pouco. Porque
Pode não ser mão direita, ué. Pode não ser mão esquerda. Tem um violinista, Adrian Anatauan, um violinista, conhece, né? Violinista fantástico, ele não tem o antebraço. Ah, sim. Nossa, o que é isso? Nossa, gente, impressionante. Muito bem. E a senhora comentou que fez aulas também com Menuhin. Isso foi porque, como que é a minha história? Eu toquei. A primeira camerata Bariloche, não sei se você escutou falar. É familiar esse nome. Foi a primeira. Depois foram 2 ou 3 e aí depois virou outra câmera. Existe até o dia de hoje, mas obviamente que não é mais o que foi aquilo lá, né? Era todo baseado também em coisas do Menuhin, porque o Alberto Lisi, você conhece? Sim. Um excelente violinista argentino que estudou com Menuhin. Inclusive o Menuhin deu de presente para ele um Guarnerius. Que presentinho, né? E deu de presente a mulher também, porque ele se casou com uma grande, não sei se era condessa, uma pessoa de... Mas não a mulher do Menuhin. Não. Toma de presente a minha mulher pra você e esse Guarnerius. E aí tiveram 5 filhos, enfim, mas ele era um grande violinista, mas como pessoa era um pouco complicada. Sei bem como é. Não? Então, de aí que vem. Bom, tudo bem. Esse foi o seu primeiro professor? Não. Ok, tá. Não. Meu primeiro professor foi meu pai. Ah, sim. Ok. Tá? Depois estudei com Spiller, Pedro Napolitano, enfim. Com 14 anos entrou no conservatório. Finalizou o conservatório? Com 14 anos estava no conservatório. Com 14 anos a senhora estava... Ah, sim, mas eram aulas de violino sempre particular. Ah, ok. Porque conservatório não era bom, então eu rendia no final do ano, ia com, assim, de métodos, porque os conservatórios lá são baseados eram baseados, não sei hoje em dia, né? No programa do Conservatório de Paris. Então, tanto de violino, quanto de teoria, quanto de solfejo. Era solfejo mesmo, em todas as claves, e enfim, eram 5 anos de solfejo. Caramba. Tá? Bom, então isso eram todos os conservatórios provinciais da Argentina, né? Então, de métodos, tal ano tanto, tá, bom. Tá, então agora, voltando ao tema do Menuhin, então a gente ficava em Bariloche, seguindo as coordenadas do Lisi, tá? Com relação a Menuhin, tá? Tentando fazer exercícios de yoga, enfim, essas coisas que eu, com 14, 15 anos... Não queria saber. Não sei de que ponto se aprendi alguma coisa, acho que não, tá? Bom, enfim, depois eu fui escolhida também para fazer parte dessa pequena camerata, que éramos 12 instrumentistas. Eu era menorzinha, ninguém queria me levar para passear. Porque não pode beber, não pode fazer nada. Não, tá? Então a gente foi para os Estados Unidos, Europa, enfim. Quando você entrou na camerata? Tinha 15. Bom, então, porque isso... Aí, então, exercícios, não sei o que, do Menuhin, e aí, depois, ficamos em Gstaad, na Suíça, no festival. Festival Menuhin, né? Então, se chamava Centro de Violino Yehudi Menuhin. Então, aí conheci o Menuhin, ele dava aulas, tocamos com o Menuhin, convivíamos com ele todos os dias, com o irmão, principalmente a Exiba, a irmã dele, pianista maravilhosa, né? Cellista, eu que era Chandon, enfim. Então teve esse... Isso, que ano mais ou menos que era? Com isso você vai saber quantos anos eu tenho. Engraçadinho, né, já? Porque, falando de mídia... Mas hoje em dia, não sei... Falando de mídia, o Menuhin era só o maior violinista do mundo, assim, né? De que as pessoas conhecerem, de ser famoso e de ser bom também, claro. Mas uma coisa que me prejudicou, eu vou ser sincera. E eu acho que se eu fizesse uma análise, que já tentei, mas tem que ser com alguém, eu acho interessante, tá?
Aliás, eu acho que eu deveria ter estudado psicologia, qualquer professor, para tratar dos alunos. Precisa ser um pouco psicólogo. Porque tem gente que pode arrasar com a carreira de algum aluno, tá? Como conheci, Ulisses propriamente, Ulisses era uma pessoa dessas, né? Que não tinha psicologia nenhuma, né? Mas, por que estava falando isso De fazer aula com Menuhin, de ser um grande... Bom, sim, isso. Então, o que acontece? Que para um adolescente, né? Você se encontrar, de repente, com Menuhin, que eu, desde criança, meu pai tinha me comprado um livro com fotos de Menuhin, discos de Menuhin, e a gente escutava e não sei o quê, e você se ver perante um gênio desses, sendo um adolescente, né? E quando vai tocar, ele não consegue controlar o arco na metade inferior. E Sabe que tem suspeitas de que ele tem exatamente a mesma distonia que eu tenho. Comigo acontece exatamente a mesma coisa. Sim, mas sempre? Sempre, absolutamente sempre. Mas... É que no caso dele ele conseguia controlar, no meu caso eu não consigo controlar. Não, ele não controla... Não. Não, mas ele conseguia tocar alguma coisa, eu não consigo tocar nada. Não, mas mesmo tomando algum remédio... Mesmo tomando algum remédio, eu não E se consigo você controlar. toma uma cerveja? Não tomo, não bebo. Que pena. Que uma cervejinha? De vez em quando eu tomo, mas Então, não é... Não, toma uma latinha de cerveja e depois toca, vê se treme, tá? Fazer o Bom. teste depois. fazer o Por que teste. não faz um teste? Não custa nada, você não vai ficar bêbado. Com uma cerveja. Não, tô brincando Claro, já. claro. Tá? Eu gosto muito de brincar e pronto. Maravilhoso, assim que é melhor. E então, isso me fez muito mal. Porque não era, supondo que você disse, bom, ele está nervoso. Porque a senhora tinha o estandarte de quem era o Menuhin. Sim, mas E você... quando viu na realidade não era exatamente aquilo. Não, era um maravilhoso como ele tocava. Era maravilhoso, mas essa questão da metade inferior não era porque ele estava nervoso, era sempre, absolutamente sempre. Sabe, qualquer um pode tremer, mas não assim. Isso me fez muito mal. Bom, ele tentou um monte de coisas, né? Yoga, tocou com Ravi Shankar, tocou jazz, enfim, mas... Mas ó, a boa notícia é que eu não tenho conhecimento se ele de fato foi diagnosticado. Eu acho que ele nunca foi diagnosticado. Mas muito provavelmente ele tinha distonia focal, então também não era culpa dele. É uma doença que simplesmente se instala... Não é exatamente uma doença, é uma disfunção do movimento que se instala em alguns músicos e ainda que existam tratamentos, um deles é yoga, fisioterapia, a maioria deles, quando a gente vai olhar números e dados, são ineficientes. Para a maioria das pessoas, você tem distonia focal, vá fazer outra coisa. Para a maioria das pessoas. Mas isso apareceu nele depois. Sim. E distonia não acontece com pessoas que praticam... Geralmente não acontece com pessoas que praticam há menos de 15 anos. É só com pessoas que já estão há muito tempo em uma atividade específica. Normalmente música, mas pode... Gente do tênis tem bastante também. E datilógrafos, aqui hoje em dia não existe mais, né? Mas Sim. a galera que escrevia, a mão, escrivão também tem. Tanto que o primeiro nome dessa doença chamava cãibra do escrivão. E aí, aí virou distonia focal, e aí tem as distonias focais de músicos, as distonias focais de esporte, etc. Um dos convidados que veio acabou conversando com a gente depois e acabou mostrando um vídeo do Menuhin pra gente, onde ele fala... Porque ele lembrou por causa do meu movimento, que é igual dele. Ele falou, talvez ele tivesse isso, mas não tenha sido diagnosticado, né? Nem se falava sobre isso. Os primeiros estudos, assim... Os primeiros estudos que a gente vê com maior frequência começam, tipo, nos anos 90, anos 2000. É bem depois. Eu assim. pensei que era uma questão psicológica. É também, mas... Talvez que ele teve uma educação dura. A mãe dele, enfim, né? Mas pensei que podia ser uma coisa assim, né? O gatilho pode ser... O gatilho pode ser psicológico, mas é neurológico. Nossa. Então, mesmo que ele esteja tranquilo... estou tranquilo. Não, tanto faz. Vai ter do mesmo jeito. Tipo, eu vou dar um exemplo. Aqui a senhora não viu porque eu mostrei para o professor Henrique. Eu tô tranquilo aqui, eu não tô absolutamente nem um pouco nervoso, tô em casa. Mas se eu posicionar o violino aqui, ó, nada acontece. Sim.
Quanto mais perto eu chego ao arco e começo a colocar pressão, não sou eu que tô fazendo. Então você poderia ter um staccato fantástico. E o pior é que eu tinha um staccato Ora muito staccato bom. tem que tocar, tá? Muito bom. Não, você vai tocar desse lado ora staccato, do outro. Não dá. Não. Não consigo mais. Não, vai conseguir. Porque tá. Não, peraí. Isso porque você enferrujou aqui desse lado, mas tenta. Nossa, maravilha. Maravilha. Mas eu tinha um staccato bem rapidinho, bem legal. Ela ficou comigo. Tinha não. Você. Vou ter de novo. Do outro lado Com agora. certeza. Mas já queria só para concluir Claro. essa história do Menuhin, que eu acho que a passar dos anos, tá? Eu pensei que isso me fez muito mal. Não é que descobri, nessa época também, mas talvez não pensava porque era muito jovem, mas isso me fez muito mal. Em que sentido? De assumir o problema dele dentro de mim, tá entendendo? Tá? A senhora se sentia mal por ele não estar conseguindo tocar? Eu não entendi ainda, eu acho. Bueno, por ele tocar maravilhosamente bem e ter esse problema, mas ter me influenciado de um jeito ruim, tá? De ver isso, a mim mesma, tá? A senhora começou a notar esse tipo de coisa na senhora também, não? Não, Ah, tá, assim, ok. não, isso aí não, mas que mexe Ok. em um... Eu entendo. não sei como te explicar, principalmente com um adolescente, né? Tá? Principalmente assim, de ver um grande artista desse que você sonhava com ele e estar presenciando isso aí. Tirando de lado que ele continuava sendo um grande artista. Claro, isso sem aí, dúvida. Não tem como tirar dele. não. Ele tocava maravilhosamente bem. Tá? O som dele e tudo, né? E ele parecia um anjo, ele era especial, né? E talvez eu entenda o que a senhora está falando no sentido de... Tiveram grandes violinistas que eu acompanho, que eu acompanhei mais, especialmente quando eu era adolescente. E quando vou à sala de concerto, você vê que é meio que a quebra do encanto de você perceber é um ser humano. É um ser humano que erra, que fica nervoso, que tem problemas, assim como eu. E eu me vejo nessa pessoa, mas existia uma distância antes, né? Porque a gente só vê o produto final da gravação perfeita, do vídeo perfeito, que a gente nem sabe quantas vezes foi gravado. Né? Eu acho que é Tony Cortes. Porque eu acho que quando a gente é adolescente, a gente tem essa inocência de achar que o resultado da gravação saiu assim. E às vezes pode ser que sim, em alguns casos, mas na maioria, não. Nem o som. Então, Olha, por exemplo, o Perman. O Perman tocou várias vezes lá em Geneve, né, com a orquestra de la Suisse Romande. Então, claro, a gente escutava aquelas gravações maravilhosas, tudo bem. E no fundo o que me impressionou assim, quando ele tocou, e olha que a Victoria Hall, né, era uma sala maravilhosa, uma acústica, né, mas ele não tinha um som. grande. Não. Então você espera aquilo que escuta em uma gravação e ao vivo não é isso, né? Mas isso é muito doido, porque tem excelentes... Isso eu demorei muito tempo para perceber, que tem grandes violinistas de gravação e grandes violinistas do palco, e não necessariamente são os mesmos. Tem violinistas que no palco é arrebatador. E a gravação... Média. Tem violinistas que no palco é normal e a gravação é extraordinária. Um desses que eu vou citar assim, e eu gosto muito dele, é o próprio Gil Charran. Eu adoro as gravações do Gil Charran. Quando vê apresentações ao vivo dele, é um excelente violinista. Um violinista maravilhoso, mas não igual nas gravações. As gravações são incríveis, pelo menos pra mim, né? Mas nessa época que estamos falando lá atrás, as gravações não eram tão sofisticadas.
né? Até editar. Não sei se a galera sabe como que é editar gravação. No vinil eu não sei exatamente como edita, mas em vídeo, em fita, a galera cortava, juntava. Que doideira parar pra pensar isso, né? Em áudio devia ser algo parecido. Assim, você dá play ali no gravador, toca, volta, não sei o que, volta, outro disco. Agora junta todos esses discos e não sei o que, picota e põe tudo pra gravar num grande disco. Mas quem tocou já não é nem mais a pessoa, é o disco dos trechos que tá gravando em um só. Que doideira. E quando que a senhora decidiu, né, durante esse percurso... Tá, o pai da senhora era violinista profissional? Sim. Ah, ok. Quando a senhora decidiu que também queria seguir os mesmos passos? Eu não decidi. Decidiram pela senhora? Isso foi decidido antes de eu nascer, eu acho. Ok. Você sabe quem foi Cecília, né? A Santa Cecília. Sim, Santa claro. Cecília. Óbvio, eu sou Cecília, não Santa. Tá? Mas Olha o corte aí. Achei isso maravilhoso. Mas, então isso já estava programado, entendeu? Eu tive escolha? Não. Ok. Eu tive uma infância muito dura, muito estudo, muito. E a senhora gostava? Não. Ok. Gostava de tocar. Ah, você foi precoce, isso é um fato. Gostava de tocar. Agora, ficar estudando em frente a um espelho, notas longas, e meu pai passava e, né? Bom, eu adorava ir nos concertos, tá? Então, meu pai me levava em todo quanto era concerto, e concertos, isso era em Mendoza, onde eu nasci. E, enfim, ficava lá escutando concertos que até o dia de hoje me lembro, tá? Qual Por concerto? exemplo, uma tal de Rosa Mas. Era uma menina, uma moça, eu tinha 5 anos, 6. Meu pai me deixava sentadinha na primeira fila e ela tocou concerto de Mendelssohn. Era uma violinista espanhola que tinha ido tocar lá. Me lembro disso porque não sei se coincidiu com o fato de que meu pai saiu com os colegas, se esqueceu da filha, e eu fiquei lá sentado. O teatro ficou vazio, as luzes apagaram e eu lá. Tá? E quando meu pai estava já não sei onde, lembrou que a filhinha estava lá sentada. Mas pode ser que eu me lembre desse concerto da Rosa Mas e Mendelssohn por causa desse fato, não sei. A gente comentou, a gente gravou um outro episódio hoje mais cedo, que a gente lembra de coisas que tem ou forte carga emocional ou traumas. Bem ou pro mal, né? Nossa. E, ok, já foi meio que traçado que a senhora tocaria violino pelo menos, mas em algum momento a senhora teve que abraçar, tipo, tá, ok, então eu vou viver disso aqui. Aquilo que você quer, com 9 anos, eu já trabalhava. Era violinista da catedral lá. Tocava em todo quanto é o casamento, detestava, tá? Não gostava de tocar em casamento? Olha, e meu pai me fazia tocar todo o repertório de violino. Imagino que era uma sensação, né? Uma criança de 9 anos tocando no casamento. Lá em cima, né? Onde estava um órgano, que era enorme. Eu brincava, entrava dentro do órgano, né? Para ver que... Mas não, o que não gostava era do cheiro. Do cheiro do incenso. E as imagens, que eram muito fortes. E isso me fazia muito mal. Entendeu? É nesse sentido. E a senhora já estava, com 9 anos, já estava ganhando algum dinheiro tocando violino? Mas é óbvio. O que a senhora fazia com os primeiros cachês? Torrava tudo, né? Com o quê? Não sei o que come. Muito chocolate. Sorvetes. Dava para os meus irmãos, tá? Roupas que talvez eram horrorosas. Eu lá vou saber. E foi depois indo assim. Eu torrava todo o meu dinheiro. Com 14 anos, eu entrei na Sinfônica de Córdoba. Imagina, quem era o regente? Simon Blech. Você conheceu? De nome? Eu acho que foi o melhor regente que a gente teve aqui na América do Sul, né? Mas
Ele era um crápula, vamos dizer, eu vou te falar a verdade. Os grandes maestros que a gente fala aqui no Brasil também eram. E tem Eram, estátuas hoje em deles na dia- frente da sala do concerto. Nossa. Tipo esse. Fica aí, quem sabe, sabe. Me pegou, pegou. Imagina, ele era regente em Córdoba e regente aqui da estadual, La Filarmônica. ou Filarmônica, é isso. Orquestra Filarmônica de São Paulo. Tá, eu não sabia. Bom, então ele dividia as coisas entre lá e aqui. Então era muito difícil, né? Sabe? E já tinha o pai que era muito duro comigo. Aí um Simon Blech, tá? Aí uma vez ele... Só um episódio curtinho, posso contar? Por favor. Nena, ele falou. Vou falar em castelhano. Menina, nena, né? Toca en la punta del arco, tá? Bom, aquilo me caiu com um balde de água gelada e eu baixei o violino e comecei a chorar. Né? Então, como vai acreditar, tá? A orquestra inteira se escachou de rir, né? Sabe? Bom, o engraçado foi que no dia seguinte sentava do meu lado um senhor já de bastante idade e ele deu uma bronca no velho. E o velho chorou. Então, no dia que eu chorei, ele me passou o lencinho dele. E no dia que ele chorou, eu passei o meu lenço. Nossa, gente, foi assim, né? Mas depois virou uma amizade. O Simon Blech apareceu em Brasília, na época do Santoro, e virou uma amizade muito grande nossa, né? Henrique, eu, ele cada vez que vinha aqui, vinha na minha casa, a gente se ligava, enfim. Cozinhava. Né? Eu cozinhava para ele, né? Mas aqui interessante. A senhora contou um pouco da sua estadia na Argentina, um pouco da senhora na Alemanha, na Suíça. Como a senhora veio parar no Brasil? No Brasil foi assim. O primeiro país que eu conheci fora da Argentina foi Brasil. E eu me apaixonei. A senhora veio fazer o que nessa primeira Tocar. vez? É sempre tocar. Sempre tocar. Uma viagem do músico, vai tocar. Com a camerata, né? Com a camerata Então, Bariloche. a gente tocou aqui no Teatro Municipal e o Henrique estava assistindo ao concerto. Eu tenho Mas, um programa na Camerata Bariloche que minha mãe me levou e eu lá vou saber que a Cecília fazia parte dessa camerata. Hein? Que coisa maravilhosa. bom, Camerata Bariloche. aí depois a gente se encontra em Genebra. Depois de 10 anos depois, mais ou menos, né? Tá? Ele estava estudando em Genebra e eu fui também para... Mas o senhor não associou de cara que é a mesma pessoa que tocou? Não. Ok. Foi depois que eu soube da vida dela, que ela tocava na Camerata, que eu fui no Conselho da Camerata em São Paulo, no Teatro Municipal. Que maravilhoso. E então eu fiquei apaixonada. Bom, o Rio nem se fala, né? Então, aquelas frutas penduradas, eu achava tão, sabe, a cor das pessoas diferentes, né? Tanta cor diferente que na Argentina a gente não tem isso, né? E, não sei, eu achava o máximo, tá? Bom, aí, quando o Santoro, depois de muitos anos, né? Eu conheci o Santoro na Alemanha. E aí, depois de tanto tempo que ele estava fora do Brasil, chamaram ele para fundar o teatro, a orquestra do teatro. A primeira pessoa que ele chamou chamou a gente, né? Então, óbvio, digo, mas eu largo tudo aqui. Aliás, eu nunca quis tocar muito mais que um ano na orquestra. Para Tá? você ser espala, inclusive. Né? Como? Para ser espala da orquestra, né? Sim, para ser espalha da orquestra. A senhora foi a primeira espala da orquestra? Tá? Mas isso foi um trabalho maravilhoso com Santoro. Assim, no sentido Isso é a Orquestra Municipal do Teatro de São Paulo? Não, a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Brasília. Em Brasília. Tá, O ok. Santoro foi chamado para voltar para Brasília Ok, e fundar ok. a Orquestra do Teatro. Que então legal. foi um período muito legal. Eu colocava até dedilhados e cada um copiavam os dedilhados e tudo. Às vezes eu brigava com Santoro porque já um programa antes tinha todo o material pronto. Aí, não troquei vamos fazer outro Repertório. programa. Digo, Santoro, pelo amor de Deus, como assim? Tá, bom, enfim.
eram nossas briguinhas. Foi assim que a senhora conheceu o jeito brasileiro de fazer as coisas. Mas olha, vou te contar, essa paixão que tive pelo Brasil não era para ir para Brasília, não. Porque aquilo lá é o fim do mundo, entre nós, sabe? Não quero, né? Mas foi um choque grande. Pra gente também, quando foi lá, a cidade, pra minha concepção, Brasília é bonito no centro. Porque o resto, quando você anda, você fala, gente, cadê o resto da cidade? Não, aí que tá, Cadê? Tem gente morando lá. sabe? Então, Cuidado, é só ali nos entornos de... que bonito para você ver, um dia, tchau, né? Bom, Uma cidade muito bonita. Não. E o que aconteceu com Santoro? Que um ano, mais ou menos um ano e meio depois do Santoro assumir tudo isso, fundar a orquestra, o Santoro foi... Exonerado do teatro e da orquestra. Caramba, por motivos políticos. Mas, Claro, ok. tá. Então, o que acontece? Que sabe, para mim o Santoro era um grande músico que deveriam ter se ajoelhado perante ele, dar graças a Deus que ele estava lá em Brasília. Não. E aí, quem vai pagar as consequências? Eu, o Henrique, enfim. Que tinham vindo pra cá pra morar. Sim, Largado tudo. tudo, Ele tá? convidou a gente para vir para cá. E lá na Suíça, o pessoal falando, mas por que você não pede uma licença? Como que você vai embora assim? Eu tinha feito o concurso esse um ano antes. Durei um ano, tá? Bom, E que concurso, né? sim, aqueles concursos que se fazem na Europa, né? Que você compete com meia Europa, né? E atrás de uma cortina, e enfim. Digo, nunca mais vou fazer um negócio desse, né? Tá? Uma vez e chega, tá? Bom, mas eu me dei muito bem, assim, em todos os sentidos lá. Aí a gente sofria pra caramba naquela mediocridade toda, tá? Digo, como que eu não quero mais viver aqui, não quero... Bom, a questão foi que, não sei, por coincidência eu ligo para uma pessoa da orquestra lá, que tinha, não sei, aniversário, alguma coisa assim, e essa pessoa me pergunta, você gostaria de voltar para Geneve? E nessa época, e passando o que a gente estava passando, eu digo, sim. Tinham se passado quantos anos? Tinha se passado 5 anos. 5 anos. Nossa. Não, o legal foi no começo, com Santoro, né? Mas a orquestra durou um ano, então, certo? Não, a orquestra continuou com outros Mas a senhora continuou tocando na orquestra? E aquilo que ia fazer. Ok, Tá. ok. O baque foi ter perdido... Depois de 2 anos, o Santoro foi exonerado. De Tá. 2 anos, tá. Então, nessa questão toda, né? A gente passou, tá? Coisas, né? Por exemplo, tiravam fotos onde a espada não estava aí sentada. E saía no jornal. Olha, foi horrível. Bom, enfim. Guerra psicológica. Por isso que eu, sabe, ir para um lugar que falta tanta cultura, que faltava, não sei, hoje em dia para mim... Eu sinto, pode ser que seja na minha bolha, pode ser daquilo que eu conheço, eu sinto que ainda falta muito. Eu vou a Brasília pelo menos uma vez por ano para fazer coisas. Sim. E tem professores maravilhosos de música em Brasília. No entanto, a vida musical ela é quase Eu acho que inexistente. Não passou nada. Não passou nada naquela cidade, eu acho. Eu vim com uma metodologia que eu comecei a dar aulas na Alemanha, né? Assim, aos poucos fui, né? E como eu falo, eu gostava de dar aula. Isso ainda em Colônia. Ainda em Colônia. Você Tá? fez o nome lá, dava bastante aula lá, né? Como? Você dava bastante aula, você fez o Uf. nome. Colônia foi antes ou depois da Suíça? Antes. Foi antes, ok. Foi a universidade. Depois eu fui para Geneve para estudar com Romano. Ok. Quando eu terminei a Hochschule lá. Bom. Aí, o que aconteceu? Que eu quis, mas não. Eles jogaram para mim os piores alunos de violino que estavam rondando nessa escola de música em Brasília. Aquilo que eu podia fazer. Bom, até que eles mesmos foram, tá? E até um dia, acho que eles me demitiram, né? Da escola. Então, toda a orquestra, olha, a maioria veio estudar comigo, lá em Brasília, tá? Os próprios músicos da orquestra. Da orquestra. Claro. Eu estava lotada de alunos. Aham. Então, quando eles descobriram que eles podiam aprender comigo, tinham me escutado tocar, aí, tá? Mas aí
Fomos embora, toda aquela metodologia que eu quis implantar lá, assim, ensinar, era engraçado porque eles usavam um método que a última lição do método era mais fácil que a primeira. Qual é o Applebaum? Tá. Como? Applebaum. Bom, não importa. Não Qual é o conheço. Applebaum? Não importa, nem quero citar o nome, tá? Porque já começa com ligadura, não, é um desastre. Meu E a Deus. última lição era mais fácil que a primeira, digo. Bom, era mais ou menos isso. Nossa, que período ruim. Bom, aí voltei para Geneva, já com uma filha. Então, a senhora tinha morado aqui e depois de morar aqui voltou a morar na Suíça. Com uma filha agora. Aí, não, voltei para morar porque eles me reconvidaram, fizeram um concurso, não aceitaram ninguém e levaram a Cecília de volta, Ok. tá? Não a Santa Cecília, a Cecília. A Cecília. Tá? De volta lá para Genebra. Uhum. E o que aconteceu? Com os primeiros dias, que maravilha, da sacada, eles pagaram minha passagem, tudo, tá? Conseguiram um apartamento, coisa raríssima. Via o Mont Blanc, os Alpes. E aí, conforme foram passando os dias, tá? E o frio, e o trabalho, e não sei o quê, tá? Meu sorriso foi, tá? Fechando. E aí culminou, poucos meses depois, com uma turnê que eu fiz com ele, né? Para os Estados Unidos, um mês, onde era assim: viagem, ensaio, concerto. Viagem. No outro dia, viagem, ensaio, concerto. Viagem. Digo, que? Chega. Pra quem tá ouvindo, parece um sonho, né? Parece um sonho que não é. Até acontecer com você. A primeira vez eu acho que ainda é legal. Mas assim, Você quando. é jovem, uma vez, Quando você começa assim, a partir da segunda, terceira vez, você já. Só fazer um comentário. Claro. Que a Cecília fez um teste para a Orquestra da Suíça Romântica que foi comentado. Então, assim, uma coisa assim, por isso que, digamos, ela impressionou desde o começo o que ela tocava para o pessoal da orquestra. Né? E aí me levaram de volta. Convidaram ela de volta. Sem concurso. Tendo feito um concurso na Europa inteira, recusaram 50 violinistas para chamar ela para voltar. Que legal. Mas foi muito legal. Mas, depois de um ano, eu dou minha renúncia outra vez. Qual o motivo agora? Saudades do Brasil. Foi picada pelo nosso pernilongo daqui? Tá? E te digo, nossa senhora, não, eu não vi as horas chegar aqui. E olha que a sua referência era Brasília, hein? Não, mas eu falei para o Henrique. Nada, gente pessoal de Brasília, nós amamos vocês, tá? Não. Eu tenho amigos, gente querida. Eu tenho em até Brasília. amigos que moram em Brasília. Também. Mas quando eu falo essas coisas, esse pessoal me entende. Não, São Paulo, digo, o Rio, o que seja, tá? Uhum. Bom, aí a gente voltou. Óbvio que eles ficaram chateados. Dessa Pior de vez. tudo é que tinham feito nessa turnê para os Estados Unidos a titularização dela. Porque a orquestra Cada tem que votar para saber se aceita. 6 meses depois que você entra numa orquestra dessas. É o probatório que a gente tem aqui. Então a orquestra inteira, como se diz? Vota. Vota. A votação minha demorou nem 5 minutos. E eu estava lá fora esperando. Mas eu fiquei fora da sala, era num hotel nos Estados Unidos, pensando assim, meu Deus, tomara que não me aceitem. Mas se não me aceitam, eu vou me sentir muito mal. Então, eu fiquei brigada comigo, pensando, o que é melhor, que não me aceitem ou que me aceitem? Bom, aí saíram, Cecília, agora você tem... Tá com toda essa... vitalício. A vida inteira você está aqui, não tem problema nenhum. E eu pensando, chegando em Genebra de volta, eu quero picar mula. Perdão, minha expressão. Claro. Eu quero voltar para o Brasil. E foi isso que eu fiz. Me senti muito mal. E como foi comunicar isso para as pessoas lá? Aí realmente foi duro. Foi muito duro. Comuniquei que eu tinha que voltar. Não me lembro. Mas já tinha alguma coisa certa para fazer aqui no Brasil? Não, mais ou menos.
A gente tinha deixado o nosso apartamento. Uhum. A gente tinha comprado um apartamento em Brasília e estava com todos os nossos móveis lá, mas eu não queria morar em Brasília, né? E aí, mas aos poucos, tá? Tocar em orquestra, eu digo, não quero mais, Uhum. tá? Foi até engraçado que tinha uma orquestra da universidade, de onde era? Que era o Tony que Orquestra de regia. Câmara da USP. Ah, sim. Que estava o... O Leniger, o Horácio Schaeffer. Era uma orquestra, há muitos anos atrás. Isso em São Paulo já. É. uma orquestra Não, ok. vocês não, são muito jovens para lembrar disso. Uma orquestra muito boa. Você lembra? Eu conheço as histórias. O Tony era o Não lembro regente. tirando da época, mas a gente conhece as histórias porque convidados às vezes citam e aí a gente consegue traçar a linha cronológica das coisas. Ah, bom. O Tony fundou essa orquestra. Como? O Oliver Tony. Tony. Bom, aí me mandam, justamente a carta de convite foi para Geneve e eu já estava aqui. E a carta veio para aqui. Aí vejo a carta que me convidam para tocar nessa tal dessa orquestra, que não me lembro como se chamava, não sei. Uhum. Aí eu me lembro que o Henrique me leva lá na USP e cai um touro. Meu Deus, ele ficou no carro me esperando fora. Digo, olha, em 5 minutos estou aqui, tá? Para quê? Me encontro com Tony, que me adorava, né? Mas acho que depois dessa... Não, é depois dessa que me adorava. Aí, ele... Bom, maestro, eu queria chegar lá e falar, eu vim agradecer o senhor pelo convite, mas eu não vou tocar na orquestra. Uhum. Só que ele não me deixava falar. Como o Tony Ele falou, olha, primeiro eu falo, depois você pode falar. E quando eu ia falar, não. Bom, até o final foi mais ou menos 1 hora. Aí ele terminou, bom, agora você pode falar. Maestro, eu vim aqui agradecer, mas eu não vou tocar na orquestra. Quê? Bom, Como pode uma violinista não querer tocar numa orquestra? A senhora... ai meu Deus, não. Mas a senhora Obrigada. cresceu com essa... Porque eu cresci com esse peso, passado um pouco pelos professores, pela nossa tradição de como a gente aprende violino, pelo menos aqui no Brasil, de que é isso. Não existe outra opção que não tocar numa orquestra. Ou, se você se der muito bem, conseguir bons contatos, fazer música de câmara, eventualmente solar. mas não vai viver disso. Exatamente. Mas como eu falei para o Tony, se existe alguma possibilidade de dar aula, aí sim, é o que eu quero fazer. Tá? Isso é o que eu gostaria de fazer. Mas não tocar na orquestra, nessa orquestra. Nem outras. O que faz a senhora não gostar de tocar em orquestra? As pessoas. Olha, Que pergunta difícil de responder. Mas, gente, vamos lá, 90% dos violinistas, eu, Olha. dependendo do ambiente, eu não vou querer ir. Eu já É. recusei trabalhos por causa das pessoas que estão no grupo. olha, em Suíça, na orquestra essa que eu toco, na Swiss Romande, né? Aliás, eles estiveram há anos atrás aqui tocando. Encontrei ainda com alguns colegas meus. Não existia essa questão de concorrência, sabe? Essa Aham. coisa... Ai, sabe? Lá Não- qual era o motivo de não querer? Onde? Lá. Lá, muito trabalho. Ok, esse é um motivo. Tá. Então, é um motivo grande porque eu queria estudar. Então, o que acontece? Que você vai se cansando. Você não vai acordar 5 horas da manhã, como eu fiz várias vezes, e ter feito pelo menos uma parte técnica antes do ensaio. Aí depois você se cansa, tá? Não aguenta, tá? Estar o dia inteiro, tá? Então, era isso. A Swiss Romande trabalha muito. Faz óperas, concertos, não sei. Então, isso aí. Aqui, então, vim com esse negócio de, digo, chega, tá? Uhum. Eu prefiro dar aulas. E aqui, não sei como seria o contato humano, porque eu acho que uma coisa básica é ter um contato legal com as pessoas, para poder fazer música, sabe? Concordo 100%. Isso não significa... Nunca toquei em nenhum lugar assim, mas eu concordo. Respeito, Então, né? e eu ia fazer uma pergunta agora. Tô brincando, Sim. gente, que já tocou comigo. É uma pergunta que pra mim, como mulher, é muito importante. A senhora voltou pro Brasil numa época onde mulheres não ocupavam posições. Nossa, é verdade. A senhora chegou pra A ser senhora foi uma espala. das primeiras mulheres da história do Brasil a ocupar lugar e Espala. abrir essa parte. Hoje nós temos Talvez a tenha sido a Oliveira, primeira, não? Gabriela, a Priscila, a gente tem outras mulheres.
homens. Não sei. Mas a senhora foi uma Mas é das... verdade. Como que foi? A senhora enfrentou, sentiu essa falta de respeito dos homens, ou de alguém, ou de piadinhas? Sim. Eu não posso falar. Não precisa citar ok. nomes, mas Não. só pra gente... que as Era mulheres muito que estão ciúme. ouvindo, Não do pessoalzinho que depois veio estudar comigo, como falei, sim. né? Mas aí Tinha uma das diferenciação. primeiras, nossa, sabe o que toca com uma pessoa que não olha na tua cara, opa! tá? Por exemplo, tá? Que nem te cumprimenta. E tem gente que tem uma pele grossa, eu não, sabe? Aparentemente sou muito forte, mas sou muito sensível com relação a essa parte de relacionamentos das... Até porque no ambiente de trabalho a gente consegue manter uma postura que não é a mesma em casa, né? No É. ambiente de trabalho você mantém lá, não, pera, estou forte aqui, mas a partir do momento que você saiu dali, você tira a capinha de super mulher e fala, poxa, Não, é muito chato isso. Infelizmente, aqui existe muito essa questão de... Não sei como te explicar. Competição. é Hã? uma competição, né? Competição no mau sentido. É, porque eu- Competição no mau sentido. Sim. Se você tem amizade com tal ou estuda com tal, você entra em tal. Se você não sei o quê, tá entendendo? É, Porque exatamente. funciona tudo assim, É. tá? Não, mas tem algum... Eu não vou citar grupos específicos, não aqui na presença Não. da senhora, pelo menos. Não, Mas tem algumas orquestras específicas, e tem um nome muito específico na minha cabeça aqui agora, que o jeito como... Uma boa orquestra, que o jeito como funciona é nojento. Assim, você só entra se... Sim, tá. É. Com certeza. Claro, tem que ser um bom violino. Não tô falando que passam maus músicos. Mas você tem que ser bom músico e... olha, eu vou falar uma coisa. Estamos falando daquele aluno meu, fantástico, tá? Peraí, qual deles? Que a gente conhece uma Qual lista. deles? A senhora tem uma legião de alunos Exato. fantásticos. Nós sabemos quem que é. Sim, mas posso falar? Pode. Se quiser, sim. Não, Se porque- sentir confortável. Estavam falando que do Cezinha, Uhum. tá? O Cezinha voltou de Israel, tá? Como vocês já sabem, ele tocava Muito bem. muito. Acho que dos jovens era, tá? Realmente um dos melhores, não sei. Mas também ele teve culpa, como que ele foi fazer concurso por orquestra de Piracicaba Uhum. e não passou, É complexo, né? tá? Experimental, Depois nunca de- entrou no experimental. Nunca entrou, ele fez 3 testes. É complicado. Nunca conseguiu entrar. Digo, por isso Se vocês que- acham relação com isso que ela tá falando, com vários outros episódios que eu já citei sobre isso, só liguem os pontos. Então, às É triste vezes, ver tá? isso, porque assim, a gente vê Porque uma você só é série- bom se eu te conheço. Se eu não te conheço, não é bom. Não importa quando você toca. A gente vem numa geração de violinistas muito bons. E se eu te conheço, já te dei aula. Senão você não é bom também, não. Porque só é bom quem fez aula comigo, só. Nana, Ai, meu Nada, ele já Deus. complementou. É, Ah. cara, meu... Nossa, e isso faz mal, né? Sim. Isso, sabe, te deixa... Enfim, a gente continua lutando contra, não sei, um oceano contra, tá? Então, quantos alunos, te digo, eu, por exemplo, foram estudar com outras pessoas, ou porque achavam que não tinham mais nada para aprender comigo, Acontece. acontece, óbvio, ou por interesses, tá? E bom, então, isso aí. E tá? isso, na verdade, faz até parte do jogo, vamos chamar assim, né? Porque, é. querendo, a gente até comentou, é um outro... Tem a ver com o que a gente tá falando, não é exatamente. Mas, por exemplo, tem pessoas extremamente talentosas que a gente tem conhecido nos últimos tempos. Crianças, por exemplo, prodígio de 6, 7, 8, 9 anos, que já estão tocando repertório super avançado. Mas que, pelo menos pra mim, olhando de fora e com a visão adulta que eu tenho hoje, pô, essa pessoa tá fazendo aula com um professor lá em Pindamonhanguinha da Serra. Que ninguém conhece esse professor, ninguém conhece nada, por mais maravilhoso que seja, por mais ótimo que seja. Se essa criança não for para um dos grandes professores nas grandes capitais, não vai acontecer nada.
Então, assim, meio que faz parte do jogo isso também, de certa forma, né? É. Porque, querendo ou não, o professor vai ajudar a conectar e conhecer pessoas. E, ó, vai tocar lá, vai tocar aqui, vai fazer esse concurso, vai fazer lá. O professor, por mais maravilhoso que seja, no interior, talvez nem saiba do que está acontecendo. Não. Para poder ajudar a criança. Então, isso é uma coisa chata. E aí, ele conseguiu alguma coisa pra senhora dar aula, o Oliver? O Tony? Não. Não? Não, porque não tinha... Não. É que não tinha como dar aulas lá. Uhum. Porque já estavam ocupados, acho que, os postos. Não sei, eu também não... Se engajou muito. Não, eu saí de lá, peguei o carro, tchau, nunca mais voltei, tá? Aí eu Teve dava... que reconhecer o teu diploma e era tanta burocracia. Ah, porque tem Não, isso. a Cida tem diploma da Hochschule lá e para reconhecer o diploma era uma burocracia enorme para fazer isso aí. Eu acho que não deu certo também. Olha, hoje em dia é assim, tem muita gente que não tem nível, Uhum. vamos dizer o que é, tá? Mas consigam ir para os Estados Unidos fazer mestrado, doutorado, pós-doutor, não sei o quê, ruins, e capaz que voltam para aqui e dão um posto na USP ou não sei onde. Sabe? Falsos. Não estamos falando de ninguém específico, gente, pelo amor de Deus. Não, Sim, sim. em Só pra geral. ficar claro, Eu sempre falo, são os falsos doutores. Uhum. Tá. Então depois você faz um quadrinho e bota, tá? Uhum. Titulado X. Tá. Eu entendo. Eu tive essa coisa de doutor, de mestre, eu tive uma... Não foi exatamente uma discussão. 2019, eu fui fazer um curso na Juilliard, o Dorothy DeLay, né? Que é um curso de 4 dias pra entender como que a Dorothy DeLay... Cocinha! E dedicado a professores do mundo inteiro. Nossa, que vão lá que pra legal. ficar 4 dias. E entendendo como que a Dorothy DeLay sistematizava o ensino dela para poder passar pros alunos. Nesse ano que eu fui, estávamos em 4 brasileiros. 2 deles... Uma dessas pessoas eu conhecia, 2 eu não conhecia. Um é professor de uma universidade aqui no Brasil, e uma outra menina estava nos Estados Unidos fazendo mestrado, doutorado, alguma coisa assim. Estava conversando em português com essa pessoa que eu conhecia, uma professora aqui do Brasil, boa professora. E essa menina, vocês são brasileiros, também sou brasileiro, não sei o quê, blá, que legal. Vocês viram a masterclass da fulana de tal lá? Pô, super bom, né? E onde vocês... É sempre papo de violinista, né? Começa com onde você estudou. Depois, que orquestra você toca. Ou que universidade você dá aula, sabe? Qualquer coisa assim. Aí eu tava lá, e onde você estudou? Estudei na EMESP. Basicamente foi a minha principal escola e aula particular na sala com o meu professor. Ela, nossa, que legal. E onde você fez a graduação? Aí eu, não fiz a graduação. E onde você vai fazer? Naquele momento específico, não vou fazer graduação. Se eu fizer, talvez não vou fazer em violino. Mas você não pensa em conseguir... Ela nunca me viu na vida, não fazia a menor ideia do que eu fazia. Nada, zero. Mas você não pensa em conseguir algo a mais? Aí eu, que algo a mais? Aí ela, não, porque quando você tem uma graduação, você pode... Tem orquestras que você ganha mais. Que orquestras? Aí ela não sabia responder. Não, mas é porque aí você consegue fazer um mestrado. Aí eu, pra quê? Aí ela assim, não, porque isso abre mais portas. Que portas? E ela se embananando toda. E aí no final ela conversou com você, realmente tem gente que tá estagnado e não quer algo a mais. Nós estávamos literalmente no mesmo lugar fazendo o mesmo curso. Tipo assim, tá, né? Tá bom. Mas foi legal porque assim, essa outra professora que já me conhecia, ela sabia quem eu era, no sentido de o Violino Didático, que é esse canal que a gente tá, ele é bastante grande na internet. Então a galera que pesquisa violino na internet, em algum momento vai cair nas nossas coisas, vai ver os nossos alunos tocando, como eles tocam, não sei o quê. E essa menina nitidamente não fazia a menor ideia do que era violino didático. E essa outra professora ficava olhando pra mim assim, pra quando que eu ia falar. E eu só não falei, porque eu achei super divertido. Ver a pessoa falar assim, sem absolutamente conhecer nada.
E aí essa outra professora que me conhecia falou, Jean, nossa, eu queria ser uma mosquinha pra estar na casa dessa pessoa quando ela descobrisse o trabalho que você tá fazendo. Mas espero que esteja bem, tá tudo certo. Mas é a coisa da titulação, né? Que você tem que ter um título X, senão você não é nada. Enfim. Olha, E como a senhora foi parar depois na Escola Municipal de Música? bom, aí foram tantas voltas aqui. Olha, a nossa vida é um quebra-cabeça também. Aí, bom, São Paulo, né? Aham. Ah, é verdade. Até então a senhora estava em Brasília. Claro, mas aí... Veio a São Paulo Suíça, e depois veio para São Paulo. pra conversar com o Tony. Ou Isso. era pra outras coisas? Não, era para esse convite. Ok. Para tocar na orquestra, aquela que não sei como se chamava. Uhum. Uma orquestra de câmara. Eu era assim, Câmara da USP. Mas não sei. Ok. Não sei, não lembro, nem lembro, já tem muitos anos. Uhum. Isso foi quando a gente chegou da Suíça. Então, aí eu comecei a dar aulas em Goiânia, na universidade. Você é professora da Universidade de Goiânia? Que legal! Tinha uma amiga minha, violinista, uma aluna, Uhum. que fez tudo, que era professora lá e fez tudo possível. Então, eu ia cada 15 dias para Goiânia. Que legal. A Dulce. Que Você legal. Não conhece? conheço a Dulce, eu Bom, acho. Não sei, há tantos anos que não vejo ela, era muito, muito legal. Então eu fazia assim, fazia um tour. Goiânia, Brasília, Santoro. O Santoro, nesse meio termo que a gente estava na Suíça, o Santoro Reassumiu a orquestra. res- Mudou Aí- a gestão da prefeitura, reassumiu a orquestra. Aí Santoro convida a gente para voltar, mas a gente já não queria mais. Então o Santoro disse, bom, então você pode falar tal concerto, tal outro. E eu combinava as coisas com Goiânia. Uhum. Então, aí valia a pena porque eu ganhava, tá? Uhum. Mais ou menos, né? Claro. E então, era Goiânia dar aulas, Brasília, os concertos, ensaiar lá com a orquestra, Espalhar a orquestra. né? Espalhar a orquestra. Esse para a orquestra. E bom, esse era o tour que eu fazia durante algum tempo, né? Uhum. Aí depois... O Como Henrique que era? Albrano assumiu a direção da... O Ah, Henrique? não. Da escola municipal. Não me lembro. Como foi? A Sônia? A Sônia, acho que é a Sônia Muniz que estava. Uhum. Gente, nem lembro mais. É a Sônia. Mas aí a senhora estava, nesse período que estava viajando bastante, estava morando Em São Paulo. em São Paulo. Em São Ah, ok. Paulo. São Tinha Paulo. muito aluno particular. Aí começaram Nossa. a procurar alunos. Você chegou a tá? ter 40 alunos Bom, particulares. enfim, era Como realmente administrar semanais? Uma loucura. Como administrar 40? em total. Sim, entre escola. Bom, nem sei. Eu sei que quando nasceu a Stephanie, a minha filha, essa que está em Paris, Aham. que é chelista, né? Que Aham. se livrou da mãe, né? Tá? Nossa, digo, bom, semana que vem não vou dar aula. E ninguém sabia que eu estava grávida. Ninguém percebeu. Porque eu estava sempre com fazia frio, um negócio, como se chama isso? Um echarpe, uma capa. Não, era uma capa. Uma capa E ninguém sabia que eu estava grávida. assim. Sentada o tempo todo. Sim, tá? Eu andava todos os dias no Trianon, bem cedinho de manhã, e depois, sabe? Aí, semana que vem, e como assim? Não, porque eu vou ganhar neném. O quê? Bom, aí Stephanie nasceu. E uma semana depois eu estava dando aula outra vez. Caramba. Mas eu consegui nessa época uma menina que me ajudou, assim, Uhum. uma moça, uma babá, enfim. Né? Uhum. Que hoje em dia é impossível, acho, né? Uhum. Não sei como é. Então isso me ajudou muito e, bom, e aí o Henrique também. Bom, aí subiu o Henrique Otran na escola. Outro que faleceu há pouco tempo. Nossa, sabia, né? Não, O Henrique Foi o- Albrano Dourado, não. que foi diretor do Conservatório Tatuí, diretor Caramba. da Escola Municipal quase 30 anos, né? 70 anos. Caramba. Nem isso. Bom, aí o Henrique... Porque a gente acha que a gente tinha saído. Isso. Porque meio bagunçada estava a escola ainda,
não era assim, né? Bah, não vou dizer o que era, mas é que a gente estava numa casinha, até era gostoso, vai. Isso Era gostoso. era antes da Vergueiro ou já era na Vergueiro? Antes da Vergueira, Antes da Em Vergueiro. Guimarães Passos. tá? Ok. E aí o Henrique convidou a gente, fizemos uma turnê. O Tibiriçá fez uma orquestra com os principais solistas que tinha no Brasil, se chama Solista do Brasil. A Cecília foi chamada, eu, na época, um montão de gente, assim, todos bons. Uhum. E aí a gente conheceu o Henrique nessa orquestra, fizemos uma turnê pelo Brasil todo, né? Não sei quantas cidades. Bom, É, e aí... Ele era o primeiro contrabaixo dessa orquestra. É, mas ele era o primeiro contrabaixo da Da municipal. USESP. É, Estadual, acho né, que da das... Eleazar. Não sei, acho que é. Uhum. Bom, eu sei que o Henrique chamou a gente para dar aula e, bom, de lá para aqui, ficamos na escola, os dois, né? Ele tinha assumido como diretor da escola. Que legal. E, bom, aí foram passando tantos outros depois, meu Deus do céu. Agora, não sei se chega um ano, trocam de diretor, tá. Vocês viram um novo prédio? Ainda não. Não, Sim, eu não fui ainda no novo. Sim, ali no centro Praça das Artes, Praça das Artes. É Praça das Artes. Já vi, Eu não já entrei- estive lá. Acho que eu fui assistir o Quarteto da Cidade naquele Nossa. coisa ali. Mas é bonito. Sim. A sala é bonita. Sim. Bem melhor do que o anterior. Bem melhor do que o anterior. Ah, não. Porque o anterior, ele era quase como se fosse uma vila do Chaves, assim, né? Então tinha as casinhas, assim, você Nossa. entrando. Entrando, É. entrando. Não. Mas o anterior parecia uma vila do Chaves, mas era gostosinho, né? Era. Ah, E olha, te digo, Aconchegante, né? Era mais aconchegante. eu não sei o que aconteceu, olha, tinha tantos alunos bons. Era uma turma que estudava, era uma turma tão legal. Inclusive, eu vou agradecer um dos seus alunos que Sim. possibilitou, Ney Aguiar, sim. do Violin Hero, eu não posso esquecer. Ney Aguiar, do canal Violin Hero, tem aqui no YouTube também. Inclusive, tem uma outra entrevista com a senhora lá também. Pra quem quiser conhecer mais ainda, tem uma outra entrevista lá, só procurar por Então, Cecília mais uma Guida. vez, Ney, muitíssimo obrigada. Então, Ney Aguiar, muito Ponte. obrigado. Muito obrigado de verdade. Muito generoso. Beijinho. Que ele estudava provavelmente nessa época, né? Uhum. Nessa época, nossa, gente, que era muito legal. Eu não sei o que aconteceu. Depois da pandemia, as coisas, em vez de melhorarem, pioraram. Eu acho, não sei. Como a senhora recebeu a pandemia? Como foi assim? Bom, eu não pensava em ficar doente. Ninguém pensa. E por sorte, acho que não peguei. Acho que, Ou se pegou, Que eu foi saiba- assintomático. não sei, que eu saiba. Bom, então foi nessa época que começou tudo por internet. Tá? Os alunos da escola, assim a gente continuou, né? Mesmo as aulas da escola municipal também começaram Sim, a ser online? tudo online. Que legal. Fecharam. Dois A anos. escola fechou. Ok. Fechou. Mas continuou. 2 anos. Imediatamente ou demorou um tempinho? A partir de março já ninguém foi mais na escola. É. Né? E aí já começou a ser online. Então imagina, para quem nunca mexeu com computador e era computador, telefone, não sei o quê, ele me ajudava porque eu... Ai, meu Deus. A Naomi foi uma das primeiras que faleceu do coral, aí foi lá, Nossa, dentro aí, do pá, coral, pá. não sei o que, todo mundo começou Nossa. a morrer, uma coisa de louco, né? Bom, enfim. E essa adaptação do online foi difícil pra senhora? No sentido de mexer com esses aparelhos, Uhum. aparatos. Mas me acostumei. E a gente saiu completamente de São Paulo. Ficamos fora de São Paulo. Foi nesse período que a senhora foi mais pro interior? Tá? E até o dia de hoje a gente fica assim também. Mas já tinha casa no interior, não? Sim, né? Acho que sim. Acho que sim, acho que sim. Porque minha filha foi assim, minha filha quis se mudar para o interior porque A mais velha. Uhum. não, essa é outra. Então, quando eles falaram de se mudar para o interior, a gente já foi, botamos um apartamento, não sei o que tínhamos, onde? Água de Lindóia, vendimos o que tínhamos lá, vamos comprar, e aí compramos, nessa época ainda tivemos sorte que estava muito mais barato, um apartamento
bonzinho, pequeno, pra gente ir lá, Em São José dos Campos. em São José. Aí minha filha disse, a gente não sabe se a gente vai... Que? Ah, mas agora você vai. Ah, pelo amor de Deus, né? Tá? A gente fez tudo isso. Bom, ao final eles foram. Óbvio que eles iam. Então, ficou isso, porque senão a gente fica... Tenho 2 filhas, os netos e tudo mais, né? E eu adoro, a gente adora São José. Música zero, né? Eu nem sei como é A lá. Orquestra Sinfônica de São José, há uns anos atrás, do Marcelo Stasi, mas a orquestra não existe Não, mais. mas fundaram outra orquestra esse ano. Ah, ano não, passado. ela tem um projeto lá também. Tem, mas é o William Coelho que é o regente da Orquestra de São José. Que legal. De Câmara, né? Porque Mas Então não vai dá para meio fazer nada lugar, naquele né? lugar. Vai. meio inteiro, né? Meio. Não é pena. Uhum. Mas a gente vai porque a gente gosta da cidade. Eu dou algumas aulas online lá. E aí de lá a senhora tem conseguido dar aula para a maior parte dos alunos? Não, a escola de música não. Não, digo, os que não são da escola municipal. sim, Ok. sim. E lá particular tem algum aluno? Lá em São José? Não, de São José ninguém. Ok. Não tem interesse. Caramba. Ou de repente o pessoal não descobriu ainda. Não sei. Que digo que não tem interesse. Ah, alunos particulares em São José, eu não. perguntei. Nossa, então vai amigos de Aparecida do projeto que estão aí, que vão até Taubaté fazer aula, por favor, dirijam mais 1 horinha até São José, por que não? Com certeza. Nossa, Nossa, a gente vai estar Porque no tem um interior, pessoalzinho bom, aproveitar tem um pessoalzinho bom em Taubaté, em... Eu acredito que a maioria das pessoas não saibam que a senhora está lá. É, pode Tem ser. isso também. Talvez as pessoas não saibam que a senhora está por ali e por isso não vão atrás das aulas. Porque a gente mesmo, eu fiquei surpresa quando o Henrique contou que a senhora estava morando lá. Porque pra mim a senhora morava aqui. Não, eu moro também. Metade da semana aqui, metade da É semana metade lá. lá. Aqui, quinta, sexta, sábado, domingo. Mas pra mim, particularmente, eu achei que a senhora estava a todo tempo aqui, não que estava Ah, aí, entendi. então, talvez as pessoas não estejam ainda. É porque, especialmente, Porque não sabem que a se as senhora pessoas está lá, sabem né? que a senhora é... E todo mundo sabe, todo mundo do violino sabe, que a senhora é professora da escola municipal, a pessoa vai pensar, não, mora em São Paulo, obviamente. Eu tenho- Sim. Agora vocês estão ouvindo isso, viu? Ela não mora só em São Paulo, ela mora em São José também. Pois é. E, Mas até seria legal, porque eu adoro aquela cidade. e durante a pandemia a senhora deu essas aulas online, o que foi mais difícil pra senhora? Olha, eu me senti bem. Sentiu falta de ir a Eu concerto, que ver os comprar um amigos? celular novo. Isso sim. Que tivesse uma memória melhor, que funcionasse melhor. Ah, sim. Ah, Tá. importante. Mas, olha, estava em outro mundo. Como dizer-te, assim, um pouco distante dessas coisas. Os alunos, óbvio, continuei dando aula. Uhum. Não, tinha que dar aula para os alunos da escola, né? Uhum. Mas, não, eu me senti bastante bem. E bom, foi isso aí, viver lá. Ele saía todo, fazia as compras, essa coisa, legal, ai meu Deus do céu, cuidado, bota máscara. Isso era uma coisa que deixava a gente, né? Parecia meio apocalipse, assim, né? Nossa Senhora. Filme de pós-guerra. Esses filmes de Argentina é impressionante. Horrível, horrível. Tá. Espero que não aconteça. É difícil não acontecer novamente, mas esperamos que não, né? Porque a tendência, na verdade, se a gente vai olhar a fase, é só, na verdade, acontecer cada vez pior, né? A gente tomou já 7 vacinas. 7? Eu tomei a primeira dose. A segunda. Eu não tomei a segunda dose. Não acredito. Eu também. Toma. Eu vou tomar. Mas eu não tomei eu porque... mais que a segunda até, acho que eu tomei até umas pra frente. Eu fui eu não tomei não porque eu não quis tomar. Eu tomei a primeira dose quando liberou pra minha idade. Quando eu fui na segunda dose, tava um calor. Eu fui tomar a segunda dose. Tava um calor tão absurdo e uma fila grande. Eu cheguei, era tipo 11h30 da noite, num lugar que não tinha toldo, nada assim. Tava todo sol na cabeça. Nossa. Eu cheguei 11h30, mais ou menos, 11h30. E aí chamaram lá, eu era, sei lá, vou dar um exemplo, eu era o número 40 da fila. E aí quando eu cheguei, ninguém estava sendo chamado, então eu achei que as pessoas estavam só entrando, mas não tinha nenhuma movimentação. E uma meia hora depois chamaram 5! Aí eu, não. Não tô acreditando. Aí fiquei esperando mais um tempo. Passou mais uma meia hora. 6! Eu falei, não. Não. Aí eu fui embora. Eu falei, não. Eu tava assim, na velocidade da tartaruga. Eu falei, não. Nossa.
Não, eu também em Goiânia, foi tão rápido a Mas distribuição. agora- Onde? Em Goiânia. Você vai no posto você estava em rapidinho. Goiânia? Eu tava em Goiânia. Eu morei em Goiânia, né, na ponte aérea Goiânia-São Paulo, São Paulo. Por isso Ah, que eu- você morava em Goiânia? Sim. Você estava tocando na orquestra? Chegou a tocar na Deus, orquestra. poucas vezes. Pagaram anos depois, mas obrigada por terem pago o meu trabalho. E você também? Não, Ah. não. Mas eu tomei lá, mas pelo menos o processo lá da vacina foi tranquilo. Ok. Aconteceu. Pelo Mas acho que menos. porque tinha tanto político lá que eles tinham que liberar, que senão as coisas Ah, não bom. iam, né? Mas em São José também tomamos bastante Eu vou rápido. várias vezes São José, É. as UBS lá são Mas fantásticas. São José e Taubaté tem um sistema de saúde, nossa, mudando muito para o São José tem UBS fantásticas. E Nossa. Taubaté também, né? O centro de saúde deles acho que Taubaté tem tanta universidade de medicina igual São José que o sistema de saúde é maravilhoso. Tem bastante gente, bastante profissional. Exatamente. A minha filha está, a nossa filha está, ela fez mestrado em HIV, né? Uhum. Trabalhou durante, enfim, Bioquímica. aquilo que ela está estudando agora. Como que uma filha de pais Ah, não músicos sei, vira olha, bioquímica? eu não Talvez gosto. seja exatamente por os pais ser músicos. Ela estudou violino, canto, violão, de tudo. Ela fez escola municipal, tudo quanto é coisa de música, mas não quis fazer música. Não. Mas ele gostava muito de biologia, por isso. Ah. Bom, eu sei que agora ela está estudando medicina. Tem 4 filhos. Como ela faz? Não sei. Não sei. Tá. Mas entrou na medicina e está estudando medicina. Mas em tem São José. uma lenda que ela fala assim, né? Quando a pessoa fala assim, eu não vou ter filho agora porque eu não tenho tempo. Daí ela tem o primeiro. Daí você lembra e fala, poxa, eu achei que eu não tinha tempo, mas agora eu descobri que eu tenho. Aí você vai ter o segundo, aí você fala, poxa, não tenho tempo. Aí nasce o segundo e fala, caraca, eu tinha tempo, porque agora eu tô tendo tempo. Eu tinha mais tempo. E aí você começa a administrar, você fala, não, agora vou ter 3 filhos. Não, mas eu não tenho tempo. Não, você aprende, o tempo é administrado. Exatamente. A necessidade vai te ensinando. Exatamente. É. Tipo, é igual ao trabalho. Quanto mais trabalho você pega, você fala, não, mas eu não tenho tempo. Aí você começa a pegar e você fala, não, caraca, eu tinha tempo pra caramba. Eu só não tava sabendo administrar o tempo. Tá fazendo Exatamente. medicina, então agora. Tá. Ela está terminando o primeiro ano. E a filha violoncelista foi pro violoncelo, o que aconteceu? Não, foi para o violoncelo, aí depois ficou aqui. Digo, olha, tá. Ela foi pra estudar violoncelo. Não, ela começou estudando violino com a Cecília. Não, Uhum. não. Primeiro foi violino. Ele estudava violino. Aí a gente foi fazer aquele curso, dar aula em Londrina. Uhum. Ela era pequena. Conheci um tal de Benjamin, que tocava violoncelo. Uhum. Acho que foi uma paixãozinha dessas de criança, sabe? Uhum. E ao mesmo tempo, tá? Ele experimentou violoncelo e acho que ela começou a falar que ela queria tocar violoncelo. Eu digo, não vou comprar violoncelo nenhum, tá? Tá? Fica esperando. Um dia estamos na escola de música, disse, pegou um violoncelo lá e tocou as músicas que eu estava dando de violino no violoncelo. Digo, peraí. Aí eu peguei o violoncelo, gente, não conseguia nem passar o arco. Né? Nossa! Aí ela mesma se pôs em campanha, tinha 9 anos. Conseguiu um violoncelo emprestado e, bom, foi isso aí. Ela deu o jeito dela. Tá? Então teve aula com todo mundo, né? Aqui. Aí depois foi para Israel, com essa bolsa que o Cecinha também tinha ido. Uhum. E depois conheceu o marido dela, atual, que Uhum. é francês, tá? E que morava aqui, mas infelizmente tiveram que se mudar para Paris, Nossa, porque muito, ela- muito infelizmente pra ela deve estar muito triste de morar em Paris. Não, mas você está rindo, ela não gosta. Ela não gosta? Não. Porque pra quem tá ouvindo de fora fica assim, né? Nossa, que triste Não, morar em Tem Paris. problemão. Né? A cidade é linda, mas Sim. ela diz que os franceses são muito difíceis. Eles são Ela- a fama deles de ser grosseiros, né? Muito Eles xenófobos, têm assim. fama. Ela não gosta, mas ao mesmo tempo eu vou te contar. Fez tantos amigos e gente legal que ela nunca tinha amigos aqui. Nunca. Porque nessas orquestras era difícil fazer amizades. Ela tocava na Orquestra Santo André. Uhum. Tocou algum tempo, né? Então era difícil ter amigos. Ela fez amigos, mas não só de música, de outras coisas, enfim. E o marido dela não é músico, né? Ah, Então- ele não é músico. Não. Eu já associei naturalmente que seria um músico. Não, né? não, não. É, Por quando sorte. eu conheci
Por sorte. A gente ficava bem receoso de falar com ela porque ela era sua filha, né? Então rolava uma coisa do tipo... Ah, será que o pessoal se afastava assim? É, porque tinha aquela coisa de, poxa... Tem pedigree ali, é melhor não... Quem? Eu falei, nossa, eu conheci ela em 2009, talvez. Na Orquestra de Santo Não, André? a Milena A Milena. ainda morava no Brasil e elas estavam fazendo alguma coisa. A Milena tinha me chamado e ela estava na mesa também, a gente estava almoçando em algum lugar. Mas rolava um pouco de... Ah, não pode falar muita besteira perto dela, porque ela é filha da Exatamente, Cecília eu achei a Guida. Cecília, nossa. Filha da Cecília com Henrique. Nossa, Eu vou era... fazer uma com a Cecília depois que se ela vai falar lá, mãe, essa aqui falava besteira. Porque ó, eu vou mesmo. falar, senhora, eu tô tendo esse contato agora, assim, falando diretamente com a senhora, agora. Porque eu tinha na minha cabeça uma pessoa bem diferente. Sério? Me conta, a ver como que eu era. Uma pessoa Cara, brava. eu tinha muito na minha cabeça que era alguém Brava, de poucas palavras, brava, direta, sem freio. Ai, meu Deus. É exigente agora. De É, mas grava. assim, Não. mas o tipo de exigente daquele personagem caricato da exigência. Ah, sei. Sabe assim? Que a Pedestal, o cara tá lá em cima e o aluno tá lá em cima. Ai, pelo amor de Deus. Não. Não. Essa era a imagem que eu tinha. Talvez Até 1h30 atrás. Não foi o César que chorou a primeira vez que teve aula com você? Todos choraram. Vamos, primeiras contagem aulas, regressiva. os alunos- Não. O Andrezinho estava outro dia lembrando, André, né? Estava lembrando que ele veio a primeira aula. Na segunda, ele saiu chorando. Disse, a senhora me deixou sentado lá. Disse, senta aí que você está de castigo, tá? Bom, A senhora colocava os alunos de castigo. não, mas... Aí disse que... Tá? Por quê? A pessoa estava mal acostumada, achava que que a vida é fácil. não, eu tinha explicado como estudar um negócio, ele veio e tocou qualquer outra coisa, alguma coisa assim, né? E então eu digo, eu tenho que colocar os pontos nos is aqui, tá? Para eles saberem que vão respeitar o que eu, se querem tocar, fazer o meu trabalho, eu tenho que fazer exatamente o que eu falo e dar valor a isso, tá? Nem me lembro por quê. Bom, pergunta para eles, Porque, todos assim, que choraram na primeira aula, depois que aconteceu. Eu... Ficaram meus filhinhos, tá? Porque assim, eu acho que tem muito da... Eu saía chorando de praticamente todas as minhas aulas. De praticamente todas as minhas aulas. Era por causa do nível de exigência também, mas o jeito como essa exigência chegava... Ah, não, mas... no meu caso, falando, né, É. era completamente desproporcional. Você Assim. absorvia de uma forma meio... Só que assim, mas o que eu tô falando, no caso da senhora, a senhora teve uma legião de alunos, e eu nunca vi nenhum aluno falando mal da senhora. A pessoa que foi meu professor, eu sou extremamente grato, essa pessoa sabe que eu sou extremamente grato, eu tenho uma relação meio Estocolmo, sabe assim, quando você se apaixona pelo sequestrador? Eu tenho uma relação meio Estocolmo, e eu sei disso. Ninguém conseguiu fazer aula com essa pessoa tanto tempo quanto eu. Por causa do jeito como acontecem as aulas. Entendeu? E eu saía chorando todas as aulas. Claro que eu sei que essa pessoa absolutamente não queria fazer mal pra ninguém. Queria ensinar e queria fazer as pessoas tocarem do jeito como essa pessoa acredita que tem que tocar, não sei o quê. E o jeito como tinha de fazer isso acontecer era o jeito que provavelmente foi o mesmo que foi feito com ele. E aí tava replicando essa mesma forma. Que, enfim, não é a melhor forma. Porém, eu vejo de muitas pessoas que existe... Eu aprendi isso com um professor brasileiro, mas que foi para os Estados Unidos muito cedo, que é o Rolando Freitag, violinista. Que ele falou um negócio ele é professor de pedagogia do violino, né? Então eu estava fazendo um dos cursos com ele, e ele citou uma frase que eu achei genial. Que ele foi falar de alguma coisa do professor brasileiro, o professor que ele teve aqui no Brasil, que ele falou, eu vou falar para vocês de uma coisa que é como eu me lembro, mas não é necessariamente o que aconteceu. Porque tem muito de a minha percepção naquele momento do que aconteceu e tem a realidade. Não necessariamente o que eu lembro em relação... Mesmo ao meu professor, foi exatamente do jeito como eu me lembro. Eu posso só ter exagerado na minha cabeça e ter uma percepção exagerada. Então, por exemplo, chega um aluno criança e tem um professor desconhecido que fala firme com ele a primeira vez que alguém fala firme na vida,
na cabeça pode achar que é um professor extremamente carrasco e não sei o que, blá, blá, blá. Só que na verdade foi só alguém que falou, olha, você não estudou, então eu vou pedir pra você ficar sentado ali enquanto outras pessoas estudaram vão tocar. Pode ser que tô sendo só isso que aconteceu. E nada demais tenha acontecido. Mas é difícil pra criança ou adolescente. Não. Olha, uma coisa vou falar. Claro. Eu jamais destruí algum aluno. Uhum. Se pode... ao contrário. Eu faço o possível de tirar água de pedra. Uhum. Tá? Sem destruir o aluno, intentando sempre, né? Se eu falei isso aí, por exemplo, para um André que chorou, não foi porque... disse Por maldade. Não, e chorou porque chorou uma vez, depois, tá? Mas também não vou passar a mãozinha sempre na cabeça dos alunos. Ou seja, eles têm que saber qual é a minha intenção. Que eles toquem direito um dia, tá? Uhum. Então, eu acho que foi alguma coisa técnica que eu falei, ele não deu bola, sabe? Tá? E não sei o quê, porque estava acostumado de outro jeito. Vou fazer um comentário que, por exemplo, que os alunos da Cecília, quando percebem o jeito que é, a exigência dela com relação à parte técnica, se autodeterminam os ciciletes. Uhum. Eles amam ela porque fazem. Ele tem um grupo no WhatsApp. Os ceciletes. Ciciletes. Então eles mesmos são. Você vai virar um cecilete. Se você percebe quem é a professora, você vai virar um cecilete. Então aí amam ela de paixão. Não, sim. Que a pessoa tem que entender qual é o seu ângulo de ensino e mas comprar, né? Mas quero te falar que jamais essa questão de destruir um aluno, porque destruir mesmo, tem muita gente que... Sim. Tá? Bom, Tem gente maravilhosa que para de tocar por causa de um professor. exatamente. Gente, assim, que... Eu conheci gente que tinha nível pra ser qualitativamente dos melhores do Brasil, talvez do mundo, e que só para de tocar. Nossa, e olha, quando eu estava estudando em Colônia, tem um professor de piano lá, que, nossa, parecia nem sei, era insuportável. Um ou dois alunos se suicidaram, um amigo meu ficou 6 meses, ele mandou fazer como se diz? Gesso. Um gesso, que era mentirinha, tá? Outra saiu da Hochschule, foi trabalhar, não sei, em qualquer coisa, enfim. O cara era... Nossa. Mas sabe que isso Nossa. não só na... É que na... E que antigamente também era diferente, eu acho. Era mais né? pesado ainda, né? Mas tem um artigo que saiu, se eu não me engano, em 2001. Pesquisem no Google para ver o ano exato e exatamente o que está escrito lá. Da Juilliard Effect, que tem a ver com o que a gente está falando. Que eles pegaram alunos que se formaram na Juilliard, alunos muito, muito bons, claro. E o que aconteceu com essas pessoas 10, 20 anos depois? A maioria das pessoas nem estavam trabalhando com música mais. Nossa. Então, tanto que tem um nome, é o Juilliard Effect. Você pega as pessoas que se formam lá, esse estudo é no início dos anos 2000. É um artigo, não é um estudo. Saiu no início dos anos 2000. É justamente falando sobre... E claro que eles fizeram mudanças para tentar deixar mais saudável o ambiente, né? Mas eu chutaria que a Juilliard Effect é, na verdade, o effect de várias grandes instituições de ensino de música. Que o próprio Tchaikovsky, o próprio Conservatório Tchaikovsky. Muitas pessoas continuam, claro, na música, sem pegar nunca mais no instrumento. Tipo, a gente que vira professor, mas não pega mais no instrumento. É só... eu não toco mais. É só para dar aula. E aí a pessoa acaba tendo que continuar trabalhando com música, porque nessa altura do campeonato, que outra coisa a pessoa sabe fazer? Mas aí vai ser professor, vai trabalhar numa área administrativa, vai dar aula no conservatório, sei lá. Mas no caso desse da Juilliard não era nem música, não tinha nada a ver com música, foram fazer outras coisas. Mas complicado. Professora Amanda, quer fazer mais alguma pergunta específica? Não, eu acho que agradecer a vocês por terem disposto do tempo de vocês, vindo de São José tá aqui. E energia. Né? O Henrique tinha enviado bastante coisa pra gente dar uma olhada. Tá? Eu até brinquei com ele agora, fica que tá no outro aparelho, não fica, né, no número comercial nosso que é outro aparelho. Mas muito obrigada por ter enviado tudo pra gente, toda a história da senhora. A gente eu li com muito carinho, muita coisa. Confesso que não assisti tudo que tava ali, mas li, fiz pesquisas, né, obviamente.
Mas a forma como a conversa aconteceu aqui, acho que foi muito maravilhosa. Então, muito obrigada. por terem Obrigada a nos vocês, ouvido. Naná. E eu quero que a E senhora Jean. saiba que se nós temos violinistas maravilhosos hoje no Brasil, uma grandíssima porcentagem disso é culpa sua. Ah, que legal. Eu quero que a senhora saiba e escute e deixar registrado. Bonitinho. Assim, a quantidade Obrigada de a violinistas você. maravilhosos que nós conhecemos, que passaram pela senhora em algum momento. Obrigada. E Que não são apenas violinistas, a senhora não formou só violinistas. Pessoas. A senhora formou músicos É. e pessoas maravilhosas. Os alunos que passaram pela senhora não são apenas violinistas, são seres humanos incríveis. É. O que eu falo só um negocinho que digo, quando eles vêm sempre me dão uma sala grande na escola, porque todo mundo vem. uhum, Mesmo se tem aula ou não tem aula, às vezes tem aula de outra coisa, vem sentar lá. Digo, aqui dentro a gente é uma família, não? Isso também, quando chegam os novos, né? É uma família. A gente tem que ter respeito e amor, né? Entre a gente. Então, vocês têm que se ajudar entre vocês, tá? Se um precisa de um método, ou o que seja. não pode guardar dedilhada. Não, não. Porque era muito comum isso. Tá? Que te roubamos. Aí, quero dizer, mas sabe que depois isso... Bom, talvez eu não perceba, mas eu não sinto que exista, ciúme dessas coisas entre alunos, porque, como eu falo para eles, vocês são todos iguais para mim. Todos têm qualidades, tá? Ninguém é melhor. Para mim, são todos iguais. Eu, o único que quero é que, dentro do estudo, tá? Uhum. Que estudem, tá? Correspondente a lo que estou ensinando, o progresso individual de cada um que me interessa, tá? Mas não estou comparando, nunca comparei esse com aquele, com não sei o quê, porque não gosto. Eu conheço ela há tantos anos. Não Nunca gosto dessas destruiu coisas. alguém. Hã? Sempre constrói, não destrói. Constrói. Não, por isso te digo. Então, eu quero construir, assim, uma família aí, né? Uhum. Que um ajude o outro. Isso eu adoro. Ah, O senso de comunidade que a senhora tem com os alunos não são todos os professores. Ah, sim, É. concordo plenamente com você. É uma comunidade, ela institui isso como uma das regras, que eles são uma família. é. Não Maravilhoso. funciona. Ó, eu estou sentindo no meu coração de dizer uma frase que é o seguinte: se um dia alguém, vocês aí estão assistindo, escrever um livro sobre a história do violino no Brasil, terá um capítulo inteiro chamado Cecília Guida. Nossa! Um comentário que eu quero fazer é o seguinte: se o pessoal quiser escutar coisas, a Cecília tem no YouTube, tem uma gravação histórica dela tocando Cacciaturi com o Santoro regendo, a Orquestra do Teatro Nacional, o Ok. terceiro movimento Cacciaturi. E tem várias gravações do nosso trio Imagens. Uhum. Então, Além de tem gravação, bastante coisa A gente tocando. sempre fala que o resultado do professor é o aluno tocando, né? Tem várias gravações de recitais dos alunos dela, vocês não têm noção. Se vocês escreverem no YouTube agora, Cecília Guida, tem uma lista de recitais, assim, vários e vários e vários alunos. Procurem por Cecília Guida no YouTube. Na internet, no Google, vai ter bastante artigo, vai ter bastante gravação, vai ter bastante programa, vai ter Isso, bastante coisa. Sim. E professora Cecília, quando a senhora chegou na senhora assim, gravação, podcast do violino didático, o que a senhora imaginou que seria isso aqui? Aqui? Aham. Não, uma entrevista perguntando sobre A tua vida. a minha vida. A minha vida. Ok. Tá? Quantas horas eu estudava? Quando eu conversei com ele, que ele me ligou, eu expliquei bem pra ele. Eu falei, olha, embora a gente brinque da entrevista, é mais um bate-papo, é uma conversa entre os dois, falando, não precisa ser necessariamente sobre violino, começa sobre violino, aí quando você vê, você tá falando de receita, aí quando você tá falando de método, e assim vai. É maravilhoso. Mas ele não me contou muito o que era. Não, mas eu também não Não, sabia. não, ele não sabe. Agora eu estava dirigindo, nervosa porque vira aqui, vai para lá, não sei o quê. Bom, lhe digo, escutei, de que eu vou falar? E de repente eu perguntei para ele. Não sei, vai. Vai falar da pessoa mais importante da sua vida, que é você. Exatamente. Tá bom, Exatamente. E se a senhora pudesse indicar uma pessoa, ou mais pessoas se quiser, para vir aqui bater um papo gostoso como esse que nós tivemos aqui nesse podcast, quem a senhora indicaria?
Tem alguém aqui que já tá suspeito de vir, que vai vir já? Aqui já só tá faltando a data. Henrique. Henrique, nós já estamos acertando a data. O dele já está mais Ah. que convidado. Gente velha? Quem Quem a senhora sentiu no coração? Maravilhoso. Gente. Aquele nome que brotou assim, ó. Esse nome. Profissional ou não? Tanto faz. Alguém, não precisa nem ser necessariamente violino, porque a gente recebe também outras pessoas de música. Ou que tiveram algum envolvimento com música e que será uma conversa importante para pessoas que estão estudando música, que estão assistindo a gente. Ou profissionais, porque tem bastante profissional também que assiste a gente. Difícil, né? Sabe que se me fez um branco aqui? Normal. Um branco porque, como eu falei, Aham. que sou meio que um bicho do mato. Mas ó, acontece é raro, mas acontece sempre que as pessoas falam assim, não lembro agora. Aí quando desliga a câmera, a pessoa fala, nossa, aí tinha fulana. Não tem problema, gente. Se ela lembrar depois... Sei. Hum. Tá, Quem? ok. Então, eu acho que seria muito interessante, de verdade. Porque é uma pessoa maravilhosa, que tem uma vivência enorme, tá? Importante, muito importante aqui no Brasil. E Eu gosta Salim. muito de você. Salim, O ok. professor Salim da escola, ele gosta muito, foi espada municipal. Bom, mas não porque gosta de mim, mas porque eu tenho um grande respeito por ele, né? E cada conversa que eu falo, nossa, eu adoro falar com ele, né? Eu acho que seria muito legal. Maravilhoso. Professor Salim da Escola Municipal de Música. Professor Salim da Escola Municipal de Música. Vai ser um prazer lhe receber. Nossa equipe vai já entrar em contato. Professora Cecília Guida, Olha, muito obrigado pela obrigada a vocês. generosidade. Foi um Obrigada. prazer inenarrável, de Muito verdade. obrigada. Se você gostou desse episódio, clica no joinha, avalia com 5 estrelas no Spotify, comenta o que você mais gostou, o que você menos gostou, não tem problema. Episódios novos toda segunda, quarta e sexta, às 10h43. Quando, eu ia falar, você pode falar, e quando sair ao ar, a gente pode deixar um comentário fixado com o contato dela também. Tá, a gente vai deixar um comentário fixado, mas ó, pra quem por um acaso quiser aulas com a professora Cecília Guida, o e-mail é guidamüller, MULLER, @bol.com.br, e tem um WhatsApp para o que vocês podem mandar mensagem também. E aí mandem mensagem, sempre de forma respeitosa, caso vocês tenham interesse em aulas, em fazer aulas, tá? Eu vou deixar o contato do professor Henrique Müller, que também é professor, então você pode ter aula com o Henrique também. E você pode agendar aulas com a professora Cecília também com ele, tá? Então, DDD 11 9899 5829. É isso? Maravilha. Vou repetir. 11 9899 55829. Tá? Esse é o professor, é o contato do professor Henrique Müller. Henrique Muller. Com ele você consegue agendar aulas, tanto com ele quanto com a professora Cecília Guida. Professora, mais uma vez, muito, muito obrigado. Obrigada a Se você vocês. gostou do episódio, um abração Adorei. e até mais. Joinha, hein? Adorei Tchau. vocês.